Olá, queridos alunos. Esta é a nossa aula de número 12 do módulo 8, que trata da pessoa de Cristo, de nosso curso de Teologia Sistemática. Nós estamos estudando acerca da humanidade do Senhor Jesus. E eu quero hoje estudar dois textos do livro de Hebreus. Então, se você tiver sua Bíblia aí próximo ou seu celular, abra em Hebreus, capítulo de número 2, versos 9 a 18. Hebreus 2, 9. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. O autor nos diz nesse verso 9, em primeiro lugar, que Jesus foi feito menor que os anjos. Isso significa que quando ele se encarnou, quando ele se tornou homem, nessa condição de humanidade, ele estava abaixo dos anjos, assim como nós estamos abaixo dos anjos, nesse momento de nossa existência. Jesus também, isso significa que ele assumiu a nossa humanidade, que por causa do sofrimento da morte, provasse a morte por todos. Jesus se tornou homem para provar o sofrimento da morte, para saborear, para experimentar isso que nós conhecemos como morte. E ele fez isso em nosso favor. Ele morreu na cruz por nós. E isso certamente lhe trouxe um grande sofrimento. A morte de Cristo na cruz trouxe a ele um sofrimento indizível, um sofrimento terrível. Porque na cruz, não apenas na parte física, onde ele sofreu uma morte dolorosa, mas no aspecto espiritual ele recebeu todos os nossos pecados sobre si, na cruz do Calvário. E, além disso, recebendo nossos pecados, recebeu sobre si a ira de Deus, que é contra nossos pecados, e que se abateu sobre ele, para que fosse castigado e para que morresse no nosso lugar. Então ele se tornou humano para provar a morte por nós. Verso 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, Cristo humano foi aperfeiçoado, segundo o texto. Este aperfeiçoamento aqui não se deu do ruim para o bom, do pecador para o santo, não. Porque Jesus sempre foi santo em toda a sua vida, em toda a sua existência. Este aperfeiçoamento diz respeito à missão que Jesus realizou. Ou seja, ele, que era uma pessoa santa, uma pessoa boa, foi cada vez mais aperfeiçoado, experimentado, para se tornar o nosso Salvador, para se tornar aquele que pagaria o preço de nossos pecados. Portanto, Jesus foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Aqui há uma lição para nós. Se Jesus, que era santo, perfeito, que fazia a vontade de Deus, ainda assim foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, que se dirá de nós? Os sofrimentos são muitas vezes o caminho que Deus usa para mim e para você, a fim de que sejamos também aperfeiçoados, santificados. Sofrimento é um caminho que Deus usa. Portanto, a nossa oração não deve ser assim: Senhor, me afaste dos sofrimentos. A nossa oração deve ser: Senhor, me fortalece para que eu possa aprender com os meus sofrimentos.
para que os meus sofrimentos me aperfeiçoem na santificação. Esta oração é a oração da pessoa madura em Cristo. Verso 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Tanto que santifica Jesus, quanto os que são santificados, aqueles que creem em Jesus, todos vêm de um só. Todos vêm de Deus Pai. Deus Pai, portanto, é Pai de Jesus, que é o Filho que santifica os outros, e Ele é Pai também dos que são santificados por Jesus. Logo, Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Jesus nos considera seus irmãos, irmãos e irmãs, porque Ele nos tornou filhos de Deus pelo seu sacrifício. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja bem, o texto está dizendo que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Você que é filho, você que tem irmãos, sabe dessa verdade. Todos participam da mesma carne e do mesmo sangue de seus pais. Assim, Jesus, para se tornar semelhante a nós, para nos trazer a salvação, também se tornou participante de carne e sangue. E dessa forma se tornou um ser humano. Por isso é tão importante saber que ele nasceu da Virgem Maria, porque se tornou também participante conosco da humanidade. Ele é humano como nós. Ele participou igualmente destas coisas. Então Jesus é humano como nós. Jesus não é um fantasma que parece um homem, Jesus não é um espírito de luz que parece um homem e que usa um corpo eventualmente, não. Jesus é um ser humano. E com isso ele pôde destruir o que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Verso 15, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele se tornou humano para nos dar a vitória sobre a morte. Os que creem em Cristo irão ressuscitar, ou seja, vencerão a morte definitivamente na ressurreição. E Jesus veio para isso. Jesus disse assim no Evangelho de João: aquele que crê em mim jamais morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava falando da vida eterna, da vida da ressurreição, que os mortos experimentarão quando ele voltar pela segunda vez. Assim, estamos livres, não apenas da morte, como algo horroroso, horrível, mas estamos livres também do medo da morte, porque sabemos que, ao morrermos, seremos ressuscitados para participar da mesma vida que Jesus tem. Verso 16. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Jesus não veio morrer por anjos, Jesus veio morrer por seres humanos. Por isso que nós temos muito valor, muito valor. Jesus veio por nós.
E quando o autor diz aqui que ele socorre a descendência de Abraão, ele está falando os que creem em Jesus. Aqui, os irmãos de Jesus, filhos de Deus, são aqueles que creem nele. Quem não crê nele não faz parte desta família. Somente os que creem no Senhor Jesus como Salvador e Senhor e o seguem. Estes são a família de Deus. Verso 17. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Então, por que era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos? Ele se tornasse um deles, um ser humano. Por que isso era importante? Segundo o texto, por duas coisas. Primeiro, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. O que era o sacerdote no Antigo Testamento, ao qual esse texto está fazendo referência? Sacerdotes eram pessoas que ligavam os homens a Deus. Eles é que ofereciam sacrifícios no templo, eles é que intercediam, através desses sacrifícios, pelo povo, perante Deus. Então os sacerdotes faziam essa ligação entre o povo e Deus, principalmente através dos sacrifícios de animais, que serviam naquela época como forma da pessoa obter o perdão dos seus pecados. Então, essa era a função do sacerdote, levar o povo à presença de Deus e santificar esse povo pela ação de Deus. Jesus, portanto, se tornou o nosso sumo sacerdote. É Ele quem nos leva a Deus e é Ele quem traz de Deus o perdão para os nossos pecados. É Ele quem traz de Deus a nova vida para nós. Jesus, então, se tornou o nosso sumo sacerdote. Aliás, o único sacerdote que nós temos é Jesus Cristo. O único. Não temos outro. Não temos outros, a não ser o Senhor Jesus. Agora, que tipo de sacerdote ele é? Um sacerdote misericordioso e fiel. Misericordioso porque ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe e conhece os nossos pecados. E fiel porque ele nunca nos abandona, nunca nos desampara. Ele fez uma aliança conosco através do seu sangue e ele nunca nos deixará. Por isso ele é misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Segundo motivo pelo qual ele se tornou semelhante a nós, é para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Aqui é interessante, o sacerdote sacrificava o animal, geralmente uma ovelha, para pagamento dos pecados. E o texto está dizendo que ele é tanto o sacerdote que faz o sacrifício e nos liga a Deus, quanto também ele é o próprio sacrifício. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício, porque ele também é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Ora, isso significa que ele é tanto sacerdote quanto o sacrifício, a oferta, o Cordeiro de Deus. Verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus, ele é poderoso para nos socorrer quando somos tentados. Nesta vida, nós sofremos muitas tentações. Elas são fortes sobre nós. Elas são difíceis para nós. Não é fácil. Mas Jesus nos socorre. Ele conhece quem somos, porque ele foi um de nós. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe de nossas limitações. E ele, portanto, por ter sido um de nós, nos socorre, está diante de Deus intercedendo por nós e dando ajuda a nós aqui na nossa vida. Eu estarei convosco todos os dias, disse Jesus. O segundo texto que eu gostaria de trabalhar é Hebreus capítulo 4,
14 a 16. Então abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 4. Diz assim: Jesus, Filho de Deus, penetrou os céus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Primeiro, Jesus, nosso grande sumo sacerdote, entrou no céu. Ele agora está lá no céu. E de lá ele intercede por nós. Portanto, nós não servimos a alguém que pode ser derrotado, nós servimos a alguém que já está no céu, reinando e intercedendo por nós. Outra coisa, esse sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo semelhante a nós. Veja, Jesus sofreu tentação. As tentações dele foram sérias, mas ele resistiu. Ele venceu todas as tentações que sofreu. Ele lutou e venceu o diabo. Ele venceu tudo para nos ajudar agora e para nos entender. Portanto, Jesus se tornou um de nós para experimentar esta vida humana, simples, limitada, curta, que nós temos. Mas com isso, ele pode nos ajudar. Ele nos entende. Ele nos entende. Verso 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Portanto, diz o texto, aproxime-se de Jesus Cristo, aproxime-se do trono da graça, para você receber misericórdia quando pecar, quando errar, quando estiver caído, prostrado, você receber a misericórdia dele. E para você receber graça, bênção, para viver bem, para viver a vida cristã, para viver na santificação. Ele te dá graça suficiente para isso. Aproxime-se deles, apegue-se a Jesus, fique junto dele. Ele te compreende, ele te entende, ele te ajuda, ele te abençoa. Quais lições que tiramos aqui da humanidade de Jesus Cristo? Primeiro, ser humano é uma grande bênção. Às vezes as pessoas não gostam da vida que têm, maldizem a vida que têm, mas a Bíblia diz que ser humano, viver a humanidade, é uma coisa boa. Você estar vivo hoje, existindo, é uma coisa boa. Por mais dificuldades que você enfrente, a vida é boa. E por que é assim? Porque Jesus se tornou humano. Ao se tornar humano, ele nos valorizou muito. O Deus eterno se tornou um de nós também. Ele nos valorizou demais. A vida humana tem valor. Vale a pena viver. Segundo, Jesus, o Filho de Deus, tornou-se humano para nos salvar, morrendo na cruz em nosso lugar para pagar nossos pecados. Veja bem, ele valorizou nossa vida da seguinte forma: veio para morrer na cruz. Veio para morrer na cruz. Hoje comemoramos a morte de Jesus Cristo. Ele veio para isso. E na cruz ele pagou nossos pecados. Ele sofreu a ira de Deus. Ele nos amou. E na cruz ele conquistou a nossa salvação. Terceiro, embora ele tenha morrido em favor de todos, sua morte só é eficaz para aqueles que se tornam filhos de Deus, ou seja, os que creem nele e o seguem. Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que ele morresse. Mas essa morte só é eficaz. Essa morte vale a
apenas para aqueles que amam a Jesus Cristo, que percebem que na cruz ele pagou seus pecados, recebem esse perdão humildemente e agora o seguem como seu Salvador, como o Senhor, o dono das suas vidas. Somente para esses a cruz é eficaz. Para os demais, ela é apenas um ato bonito, mas nada vai influir na vida deles. Estão perdidos. Somente os que seguem a Jesus, com o coração pronto a obedecê-lo, com o coração pronto a agradecer a salvação que ele conquistou na cruz, só esses são os filhos de Deus. Só esses se apropriam da salvação de Cristo. Quarto, para estes discípulos é necessário crescer e ser aperfeiçoados em santificação, através dos sofrimentos, vitória nas tentações e vida com Jesus. Então, para esses que se dispõem a seguir a Jesus, há de haver um crescimento nas suas vidas. Crescimento em santificação. Eles também têm que ser aperfeiçoados. E isso vai acontecer por sofrimentos, vitórias nas tentações, haverão muitas tentações, mas há vitórias também, e andar com Jesus, viver com Ele dia a dia. Quinto, Jesus constantemente se compadece de nós, pois somos fracos, e nos ajuda, trazendo misericórdia e graça. Jesus está conosco, Jesus nos ajuda, Jesus nos ama. Por isso, a vida pode ser vivida com esperança, pode ser vivida com fé, pode ser vivida com força, com poder, porque Jesus está conosco. Maravilhoso Senhor, que nos resgatou, que nos amou e se tornou nosso irmão. Maravilhoso Jesus. Deus abençoe sua vida.